O Alexandre Frota colocou, né, colocou o rabo na reta desde o início da sua carreira política. E eu fiz no programa Esquerdão News, eu queria fazer aqui no 247 um pedido de desculpas para o Alexandre Frota. Sabe por quê, Léo? Eu cheguei a falar que eu jamais seria candidato a deputado para não ter que dividir o mesmo espaço com o Alexandre Frota. Porque o Alexandre Frota, antes das eleições, ele foi um cara que falou tanta bobagem, mas tanta bobagem, mas quando ele chegou na política, ele foi um deputado que fez para nós o contrário do que a Tabata fez. O Alexandre Frota, ele foi ao contrário da Tabata. Enquanto a Tabata traiu a esquerda, o Alexandre Frota utilizou o discurso bolsonarista para chegar até a política, e quando ele chegou na política, ele governou, ele trabalhou como um deputado. E assim, a gente insiste em falar mal do cara, porque o cara chegou através de um partido bolsonarista falando mal do Lula, mas a gente está insistindo em anular tudo que o cara tem feito. Ele foi o primeiro da base bolsonarista a questionar o caso das rachadinhas lá e perguntar, pô, meu, esse negócio do Queiroz aí, você não prometeu honestidade pra gente? E desde aquele momento ele está trabalhando como um grande deputado federal. Então eu faço um pedido oficial de desculpas aqui ao Alexandre Frota. E nesse momento é muito importante, por que eu estou fazendo isso? Porque nesse momento é muito importante a gente saber diferenciar quem está fazendo um trabalho sério e quem simplesmente pertence a um veículo que parece ser sério, mas não faz um trabalho sério. Porque existem pessoas que pertencem a veículos que não são sérios, que fazem um trabalho sério. É preciso descobrir quem é quem e parar de criar caixinhas e falar, se pertence àquela caixinha, não vale nada. Se pertence àquela outra caixinha, vale tudo. Não é bem assim. Hoje o Brasil está muito desmembrado, o Brasil está muito espalhado, as ideologias estão todas loucas, e o que vem acontecendo aqui vem demonstrando para a gente que as pessoas, às vezes, elas estão fugindo de ideologias de partido, estão começando a seguir as próprias ideologias, e que nós não estamos nos dando a oportunidade de conhecer as pessoas e suas personalidades, porque antes de olhar para o que as pessoas estão fazendo e pelo que as pessoas representam, nós estamos tentando olhar de onde as pessoas vieram. Então, hoje, essa questão da Folha, como um veículo que produziu o golpe, que sempre trabalhou pelo golpe, um veículo, obviamente, a serviço dos interesses dos Estados Unidos, ele vai trabalhar para os Estados Unidos, o Inter, ele vai trabalhar, obviamente, para tentar deslegitimar, e a pergunta básica que eu faço é, na academia, quando você vai deslegitimar o trabalho de alguém, você apresenta um outro trabalho. Qual jornal brasileiro, qual jornalista, qual documentarista fez um trabalho no sentido de demonstrar que realmente a facada foi uma facada? Nós temos um trabalho paradigma, nós temos algo que demonstre que realmente o Bolsonaro sofreu uma facada, porque nós não temos um elemento capaz de provar que ele tenha sofrido a facada. Nós não tivemos um veículo de imprensa para mandar um jornalista para fazer um documentário provando que a facada aconteceu, explicando por que não teve sangue, explicando por que o Adélio não foi espancado pela multidão e explicando por que o Adélio está condenado à prisão perpétua. Léo, deixa eu só fazer agora temos os questionadores. Só fazer um break aqui, na verdade, para responder essa pergunta do Zé de Abreu. Ele pergunta assim, olha, quem é o jornalista da Folha? Digo, qual a importância dele na estrutura jornalística? O René Bragon é um repórter especial, se eu não me engano, mas é daqueles ali, quer dizer, que fazem as missões da casa, vamos dizer assim. O Bolsonaro, no dia da facada, ele deflagrou uma operação de propaganda que estava lá a camiseta Meu Partido é o Brasil. Eles pegaram aquela camisa, fizeram um corte no meio, botaram um sangue falso e fizeram um filme, né? Um filme para as redes sociais no dia da fakeada, porque a fakeada foi uma operação de propaganda política, né? O que eu posso dizer do Ranier, parece, a impressão que eu tenho, que se ele fizesse uma camiseta seria Meu Partido é a Folha, né? É um pouco isso, quer dizer, é aquela coisa, a Folha me deu uma missão e ele tem que defender os interesses da casa. Quais são os interesses da casa? É o que a gente está tentando decifrar. Será que o interesse era preservar o Bolsonaro e preservar o Adélio para uma fakeada 2? Será que o interesse era agradar os patrocinadores internos, externos?
Mas, enfim, é um repórter, né? O Zé está dizendo o seguinte, olha, que você está falando do Padilha e do Frota sem saber nada deles, puramente vozes da sua cabeça, vamos conversar pessoalmente e eu te conto, né? Eu também acho, Léo, que você pode estar equivocado sobre... Quero ouvir o Zé sobre, porque eu posso estar equivocado, sim. Eu estou me mas... baseando só nos últimos atos, não na bem. história. Eu acho que você pode estar equivocado em relação ao Padilha. Mas em relação ao Frota, e aí eu vou me permitir discordar do Zé de Abreu, eu sei que o Zé de Abreu tem uma birra tremenda com o Frota, e eu entendo todos os motivos dele, né? Mas o Frota, por acaso, é meu vizinho, então eu encontro ele com uma certa frequência, e nesse caso ele me parece uma pessoa que realmente está em busca da verdade, né? Eu não posso julgá-lo. Sabe a visão que eu tenho do Frota, Léo? Deixa eu só concluir, Léo, como é que foi essa questão do Frota, né? Quando a gente começou a fazer o trabalho, né, o documentário, eu encontrei com o Frota uma vez ou outra, sabe aquela coisa que você encontra num café, no corredor, aquelas coisas todas. E aí eu perguntei para ele a visão que ele tinha, até narrei para o Joaquim, antes, enquanto ele apurava. O Frota me falou que foi a Juiz de Fora, etc. e tal. O filme saiu no sábado à noite. O Frota me ligou domingo de manhã. Eu falei, cara, acabei de ver e agora eu estou convencido. Antes eu desconfiava. Hoje eu tenho certeza absoluta. E ele não fala sobre esse caso como alguém que está querendo surfar numa onda. Ele é uma pessoa que está em busca da verdade também. É o que eu posso testemunhar sobre ele. Nesse caso, ele está sendo absolutamente sincero. O documentário do Joaquim fez com que a desconfiança que ele tinha se tornasse uma certeza. E ele era bolsonarista e foi ao Juiz de Fora no dia. Tudo que aconteceu com ele naquele dia foi muito estranho. Por que tinha um policial esperando por ele? Por que os filhos do Bolsonaro não estavam nem um pouco preocupados? Por que havia um monte de militar impedindo a chegada ao andar? Por que o Bebiano não deixou ninguém se aproximar? Tudo isso foi narrado numa entrevista que ele concedeu ao Joaquim. Passo para você, Léo. Léo, eu gostaria de dizer que eu não tenho condições de falar sobre o Padilha, porque realmente eu não conheço a história do Padilha fora o que a gente conhece artisticamente. Então, eu vou aprender com o Zé de Abreu a respeito do Padilha. O que eu posso dizer é que, quando eu observo o mecanismo, eu observo como um produto que não comunica com o lulista, não comunica com o petista, a gente nem assiste, mas ele manda mensagens que, se fosse para ser escrito para o liberalismo, ele jamais mencionaria que a Lava Jato quebrou o Brasil, né? E ele menciona isso muitas vezes. Agora, sobre o Frota, eu tenho a visão que é o seguinte: indiferente do que aconteceu e do que ele fez no passado, como o Frota atacou o Lula, atacou o PT, o Frota é uma pessoa que tem uma história de exclusão de todos os núcleos que ele tentou participar. E foi uma exclusão muito preconceituosa. Eu entendo de exclusão porque eu sofro exclusão. Em determinados ambientes eu sou excluído e procuram motivos idiotas. Às vezes, mas ele não pode por causa disso, não vamos aceitar por causa disso. O Frota é um cara que ele não teve a oportunidade de participar, por exemplo, das novelas, ele não teve a oportunidade de participar do cinema, ele não teve a oportunidade de ser artista. E o Frota chegou na política, e eu tinha certeza que o Frota seria, na política, um oba-oba, um cara que só faria sacanagem. Mas não, o Frota foi um cara que foi boicotado durante a vida inteira pelas panelinhas do cinema, pelas panelinhas da televisão, e quando ele chegou na política, e eu tinha certeza que ele só ia fazer besteira, ele olhou para a política e falou: eu vou fazer o meu melhor, eu vou calar a boca de todo mundo. Essa é a visão que eu tenho do Frota. Mas esse Frota que entrou na política para fazer, na minha visão humilde, que não quer dizer que seja contra a visão do Zé de Abreu, e que desde o momento que ele assumiu, que ele foi diplomado ali, deputado federal, até hoje ele tem feito um trabalho muito coerente e muito melhor do que muitos deputados de esquerda, esse Frota, ele me fez calar a boca a respeito da opinião anterior que eu tinha dele. E o que eu percebo é o seguinte: parece que o Frota chegou e falou: nunca me deram uma oportunidade nas panelinhas. Quem me deu a oportunidade de chegar aqui para fazer bem feito não foi o dono da Globo, não foi o dono daquela produtora, foi o povo. Agora eu vou fazer, vou calar a boca de todo mundo, eu vou mostrar que eu tenho condições de fazer bem feito. Porque ele fez. Ele poderia ter feito igual ao Tiririca. Ele entrou igual ao Tiririca, ele entrou pelo público que vota no Tiririca, mas ele não foi um Tiririca. Ele é um deputado federal atuante.
Mesmo que ele não seja lulista, ele tem sido Brasil desde o início. Mesmo que ele tenha sido do Bolsonaro no início, ele foi o primeiro bolsonarista a questionar a honestidade do Bolsonaro e pagou um preço altíssimo por isso. Agora, claro que o passado dele é uma coisa que eu não tenho condições de falar sobre, mas a postura dele como deputado federal é uma coisa que a gente precisa dizer desde o início. O Kim Kataguiri contra o Bolsonaro hoje é uma coisa muito agradável. É muito fácil ser contra o Bolsonaro e votar a favor do Bolsonaro. O Frota foi o primeiro que entrou com o Bolsonaro e no primeiro escândalo do Bolsonaro ele já gritou, cadê o Queiroz? Ou seja, ele mostrou para mim uma dignidade que eu não esperava dele. O Frota, no meu ponto de vista, ele foi o inverso da Tabata Amaral. E eu falo com vocês o seguinte, nós, brasileiros, precisamos convencer os liberais que entram lá, os que entram por votos de bolsonaristas, a fazerem como Frota, a traírem o sistema e governarem pelo Brasil, a serem deputados pelo Brasil. E o Frota fez isso. Por isso que ele realmente me fez calçar a sandália da humildade, pedir desculpa e dizer, olhem o que o Frota está fazendo como deputado. E tentem esquecer o que ele fez para virar deputado.